também, né? Tempo. Então, aí a gente segue, né, com o assunto do 6º ano. Esse assunto aqui do 4º bimestre, hoje trabalhando as fontes de energia. Aí a gente vai ver que as fontes de energia, gente, todos os recursos naturais, eles podem se renovar. A questão é o tempo que eles levam para se renovar. E muitas vezes não chega ao tempo de vida humana. E qual é o tempo de vida humana? Gente, nosso tempo de vida é aproximadamente 100 anos, tá? 100 e um pouquinho. Então, o que é que acontece? Quando você tem esse aspecto, né, de que demora muito tempo para se renovar, aí o homem foi e definiu que a gente iria chamar de fontes renováveis e não renováveis, certo? Então, esse é o conteúdo do 6º ano, a fontes de energia, que a gente vai trabalhar a partir de agora, certo? Então, aqui a gente tem a definição. Definição é dizendo o que é, né? O que são as fontes de energia. Então, nesse caso, a gente trabalha as fontes de energia, destacando as renováveis e as não renováveis, certo? Deixa eu ir lá para o conteúdo. Então, aqui eu tenho a definição. Fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para diversos fins. Então, veja que as fontes de energia são recursos naturais. E esses recursos naturais, eles são utilizados por nós, sociedade, para a obtenção, nesse caso, de um produto. Por exemplo, na fábrica de tênis, eles usam a energia elétrica para mover as máquinas para formar o tênis, para construir o tênis, né, um modelo lá. E aí, nesse caso, essa fonte de energia, ela também pode ser utilizada para movimentar os veículos. Então, por exemplo, quando você chega no posto de gasolina e o pai, a mãe ou alguém da família manda abastecer o carro, né? Vai lá para frente e bota aí gasolina. A gasolina é a fonte de energia que vai fazer o carro se movimentar, né? Se por acaso faltar gasolina, o carro para. Certo? Então, vamos entender essa questão das fontes de energia. Então, ela faz o carro se movimentar, no caso da gasolina. Do avião, é o querosene, né? Por incrível que pareça, é o querosene. E assim, a gente vai trabalhando esse conceito das fontes de energia, né? E aí, primeiro, eu tenho que explicar para vocês o que são as fontes de energia, esses recursos naturais ou artificiais criados, pode ser também criado pelo homem, né? Por exemplo, a gasolina, ela é a fonte de energia do carro, mas a gasolina, ela foi extraída do petróleo. Quem foi que extraiu o petróleo da gasolina? Foi o ser humano. Então, o ser humano, ele extrai, aquecendo o petróleo a uma determinada temperatura, ele consegue extrair os derivados do petróleo. Derivados do petróleo, dentre eles a gasolina, o diesel, o querosene, são exemplos, né? A parafina, o piche, uma série de coisas que pode ser mais de 300 produtos, que pode ser extraído do petróleo. Então, aí a gente vai para o conteúdo em si. Então, as fontes de energia são muito importantes, né, para a nossa sociedade, porque através dela a gente realiza uma diversidade de coisas, né? Nesse caso aqui, muitas vezes, né, a gente não dá tanta importância, mas assim, a partir, por exemplo, do petróleo e a matriz energética, eu vou dizer a diferença. A matriz energética de um país, né, ela é comum à grande maioria dos países, que nesse caso, assim, o que se utiliza, qual é o recurso que se utiliza para produzir energia? Então, nós temos, em primeiro lugar, o petróleo. Em segundo lugar, o carvão mineral. Em terceiro lugar, o gás natural. Esses três produtos são produtos naturais, mas que, através da ação humana, eles podem se transformar em outros produtos. É isso que eu quero dizer, tá? E aí nós temos,
Esses recursos minerais podem ser usados para produzir desde, sei lá, um objeto metálico, né, até o combustível que vai lá no tanque do carro, certo? Lembrando que no decorrer da história, os seres humanos eles vêm utilizando vários tipos de fontes de energia. No caso que eu estava falando, acabei não falando. Matriz energética são aqueles recursos naturais que se utilizam para produzir energia. A matriz energética dos países no mundo é o petróleo, o carvão e o gás natural. E aí nós temos, não confundam, matriz energética com matriz elétrica, certo? Então, por exemplo, no Brasil, a nossa matriz elétrica, ou seja, a matriz de produção de energia elétrica é a hidroelétrica, é o que a gente vai ver na semana que vem. É a produção de energia a partir da queda d'água, certo? Mas a título de mundo, as principais fontes de energia são petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, voltando lá no conteúdo, nós temos, sim, durante muito tempo a gente usava tração animal. O que é o tração animal? Você já deve ter visto uma carroça sendo puxada por um boi, por um cavalo, por um jumento, né? Então, esses animais, eles puxando a carga, aí a gente diz que é tração animal. A madeira, também, ainda hoje, ela é usada para produzir energia. A madeira também é usada, certo? Nas fábricas, inclusive. Aí eu tenho aqui o vento, a água, o sol, são outros tipos de fontes de energia, certo, gente? Então, inicialmente, a gente aprendeu que as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais, que são bastante utilizados pela nossa sociedade, né? Com o objetivo aí de produzir energia, literalmente, que a energia vai propiciar o deslocamento das coisas, a exemplo do automóvel, né? E a gente para se deslocar, andando, a gente precisa se alimentar, né? Se alimentar bem. E aí vocês, principalmente, que estão na fase de crescimento. Mas vamos embora, senão não vai dar tempo a gente terminar. Aí eu tenho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? As fontes não renováveis e as fontes renováveis. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a energia nuclear, a gente vai falar sobre ela, tá? O carvão mineral, o gás natural e o petróleo são utilizados para queimar, né? Nesse caso, colocados para queimar, para produzir energia. Na próxima semana, a gente vai estudar as fontes de energias renováveis. São aquelas que a natureza tem a capacidade de gerar novamente aquela fonte num curto espaço de tempo, correspondente aí a alguns anos ou até alguns meses. Já as não renováveis, elas demoram na ordem de milhões de anos. Por exemplo, o petróleo, para se formar, leva pelo menos aí 100 milhões de anos, tá? 100 e poucos milhões de anos. Então, não alcança o tempo de vida humano, né? Que é de 100 anos, 100 e poucos anos. A pessoa mais velha do planeta tem, se eu não me engano, são 112 anos, se eu não me engano. Mas é uma idade relativamente bem avançada, né? Comparado aí à nossa sociedade no momento. Bora lá. Então, a gente já entendeu que tem esses dois tipos de fontes de energia, né? Sim, aí as renováveis. A biomassa, que é de ordem biológica, né? Representada aqui por uma árvore. A energia geotérmica, que vem do interior da Terra. O geo é terra, tá? Térmica é a temperatura. Temperatura que sai aqui do interior da Terra. Aqui está mostrando através de um vulcão. A hidroelétrica, que representa aí a queda d'água, né? A força da queda d'água move uma turbina e produz energia mecânica e depois é produzida energia elétrica. Rian, meu amor, chegar mais cedo, tá? Deixa eu ver mais. Aí eu tenho eólica que é abundante, né? Mesmo que utilizada em grande quantidade, não acaba, que são os ventos. E aqui no Nordeste a gente tem condições naturais favoráveis. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. São 4 estados que ficam naquela curvinha do formato do nosso mapa. Ele pega os ventos alísios. Eu vou falar sobre isso semana que vem. E no caso da energia solar,
né, que é proveniente da radiação solar, também é ideal, e ela, inclusive, está sendo muito difundida na atualidade. Agora, o pena que é muito cara para se produzir, né? E aí, veja só, pronto, aí aqui, gente, tá muito pequenininho, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou compartilhar isso mais tarde no grupo. Aí, nesse caso, a gente, no celular, a gente abre um pouquinho essa imagem, né? Isso aqui é um gráfico das fontes de energia consumidas, né? Então, aqui, pronto, eu tô sem, como é que eu vou ver sem, deixa eu pedir a Gabi aqui, só um minuto. Gabi! Ô, Gabi! Meu amor. É. Eu não estava entendendo, porque eu não estava enxergando. Obrigada, Ana. Não faz mais, não, galera. Olha, estou vendo bem direitinho agora. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele está trazendo a matriz mundial, tá, gente? O mundo utiliza mais petróleo. Ó, tem os percentuais aqui: 35% de petróleo, carvão mineral, 25%, gás natural, 20%, 20,7%, né? Isso aqui é a matriz, eu vou colocar aqui, peraí. Matriz, quem puder anotar, né? Matriz energética. Nesse caso aqui, a principal é o petróleo, o carvão, lembrando que carvão mineral é diferente de carvão vegetal, gás natural. São esses 3 recursos não renováveis que são muito utilizados para produzir energia, a título de mundo, tá? No Brasil não é muito diferente. Eu vou só analisar com vocês aqui, ó. Nós temos aqui o petróleo, eu acho que isso é 37,4%. Gás natural, 9,3%. Carvão mineral, acho que é 6%. Mas veja, gente, que aqui dá quase 50% da nossa matriz, né, matriz energética, desses produtos. E aí, a matriz elétrica, ó, matriz energética é diferente de matriz elétrica. Nesse caso aqui, só um minutinho. Não vou botar toda, sabe? Vou botar a maior parte. A maior parte da energia, a energia elétrica produzida no Brasil provém das hidrelétricas. Ó, a nossa matriz elétrica, certo? Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. O que a gente, certo. Sim. O que a gente usa para produzir energia no Brasil, energia elétrica, são as hidrelétricas. No momento, como as hidrelétricas estão com o reservatório de água baixo, foi acionada as termoelétricas. O que são termoelétricas? São empresas que vão produzir energia elétrica a partir da queima do gás natural ou do carvão mineral, que são 2 combustíveis não renováveis. E aí, o que é que acontece? A energia fica mais cara. Como a gente está vivenciando nesse momento a energia mais cara, certo? Então, vamos lá. Voltando para o nosso conteúdo, que a gente continua nele. Então, olha só. A partir do século XVIII, né, houve o surgimento aqui das indústrias.
E aí as indústrias, elas passaram a utilizar bastante recursos não renováveis. A princípio era o carvão mineral. Depois do século XIX veio o petróleo, a descoberta do petróleo, certo? E aí, tanto o petróleo quanto o carvão mineral são combustíveis não renováveis. A gente chama de combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles foram formados a partir da decomposição de restos de animais e vegetais preservados nas rochas, que são os fósseis, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o petróleo, ele é formado a partir da decomposição de criaturas marinhas, de algas marinhas também, preservado nas rochas de antigos mares rasos, que são hoje, por exemplo, as áreas desérticas que a gente tem. Aí, o carvão mineral, ele foi formado a partir do soterramento de antigas florestas temperadas, né? Lembrando que eram árvores, e árvores são seres vivos, né? No caso, tem vida. E aí, gerou, nesse caso, o carvão mineral. E o carvão vegetal, como é que se faz? O carvão vegetal é assim, pega uma árvore, faz as toras dela, coloca para queimar, geralmente ele tem uma espécie de uma cabanazinha assim, ó, de barro, tem um buraco, eles vão jogando madeira, até a fogo. O fogo, ele vai consumir aquela madeira todinha até carbonizar. Então, quando a gente vai fazer o churrasco que compra lá o saco de carvão, ali foi um vegetal, certo? Um vegetal que foi retirado da floresta, da mata, seja lá de onde for, e foi transformado em carvão vegetal, certo? O carvão mineral, ele é fornecido diretamente para a empresa, para as siderúrgicas e metalúrgicas, que são empresas que trabalham esses recursos minerais para transformar no aço, nos metais, tá certo, gente? E aí eu tenho as fontes não renováveis, são aquelas que poderão esgotar-se no futuro próximo. É o caso do petróleo, é o caso do carvão, e por esse motivo é que os governos precisam investir nas fontes alternativas, que, por exemplo, é a eólica, a energia solar, a eólica, a maré motriz, que a gente vai falar no finalzinho, no caso, na próxima semana. E aí, nesse caso, se os recursos não renováveis, no caso, as fontes não renováveis, elas vão se esgotar no futuro próximo, isso quer dizer que a renovação dela é muito lenta. Eu acabei de falar para vocês que o petróleo demora pelo menos uns 100 milhões de anos, né, para se refazer. Certo? Bora lá. Então, a maior parte nesse caso, da energia que se utilizada no mundo, né, que a gente utiliza também no Brasil, ela vem das fontes não renováveis, que são essas que eu acabei de citar para vocês: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando aí com o carvão mineral. Gente, vocês estão vendo uma foto, e essa foto tem alguém segurando um pedaço de carvão mineral, tá? Vocês podem observar que isso aqui é uma cratera imensa, é uma jazida de carvão. Aqui são tratores, viu, gente? Tratores enormes que precisam escavar esse terreno para eles encontrarem aí esse recurso. Aí o que é que acontece? A maior parte do carvão mineral está contida nos países do hemisfério norte, principalmente na China, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na Inglaterra, na Polônia. Eles têm aproximadamente, está escrito aqui o que eu acabei de falar, 80% da reserva de carvão mineral, ela vai estar nesses países que estão no hemisfério norte. E por que o carvão mineral é tão utilizado, né? Gente, o carvão mineral é tão importante porque ele pode ser utilizado enquanto matéria-prima, misturando carvão mineral com minério de ferro, por exemplo, gera ligas metálicas, a exemplo do aço, tá? E também ele é usado como fonte de energia. Nesse caso, na siderúrgica mesmo, ele pode ser usado no forno para aquecer e derreter esses recursos minerais, para poder misturá-los e criar as ligas metálicas, certo? Então, nós temos aqui o carvão mineral, foi a primeira fonte de energia utilizada desde o finalzinho lá, do século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, até
atualidade ele ainda é utilizado, né? Então, ele tem duas funções, ó. Ele é usado na geração de energia elétrica, como eu acabei de citar, no caso, queimando os fornos lá nas termoelétricas e fazendo girar, né, um motor para fazer a energia elétrica que a gente precisa. Ou também ele é usado como matéria-prima, tá? Na produção de aço. E aí eu tenho, segundo a Agência Internacional de Energia, até 2030, petróleo, carvão mineral e gás natural ainda serão as principais fontes de energia do mundo. Alguns países estão investindo em outras fontes, inclusive o Brasil, mas eles ainda são fundamentais. E aí eu tenho, ó, agora o gás natural. Gente, gás natural, ele não é derivado de petróleo. Ele se forma junto com o petróleo. Como assim? Quando eu acabei de dizer assim, que o restos de animais marinhos, vegetais marinhos, né, que ficaram aprisionados nas camadas de rocha e viraram fósseis. A decomposição desses materiais, durante o processo de formação de petróleo, ele libera o gás natural. Então, normalmente, quando se perfura um poço, ó, só para mostrar aqui do esquema, né, daqui da imagem. Aqui eu tenho essa parte mais escura que representa o petróleo. E isso aqui é o gás natural. O gás natural que se forma juntamente com o petróleo, certo? Dá para criar gás natural artificial? Dá para criar metano de maneira artificial, né? Nesse caso, colocando o lixo orgânico para se decompor, e aí transforma o lixo orgânico, pode se transformar em adubo, e também formar no biodigestor, formar o gás, mas não é o gás natural, é o gás metano. Mas o gás metano tem combustão? Tem, ele também explode. No caso, ele também risca fósforo, ele pode ser utilizado também, certo? Vamos lá, gás natural se forma junto com o petróleo. Por favor, não esqueça essa informação, que é muito importante. Então, gás natural é usado na geração de energia elétrica como combustível para os automóveis. É o famoso GNV, né? Gás natural veicular. A gente chega no posto de gasolina, aí pede para encher. Se você tiver, se o carro do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, tiver o cilindro, né? Porque tem que ter aquele kit gás, que é um cilindro, no qual você paga lá para o frentista e ele coloca a quantidade de gás de acordo com o que você solicitou. Então, eu tenho lá, ó, esse gás natural também pode usar nos altos fornos das siderúrgicas, como para produzir, derreter os minerais metálicos, né, e formar as ligas metálicas. Ele também pode ser usado nos fogões. Geralmente, os países desenvolvidos, né, eles têm lá o aquecedor, por exemplo. O aquecedor da casa, geralmente locais muito frios, é a gás. O chuveiro, né, eles não usam chuveiro elétrico. Na época do frio, eles tomam banho quente, claro, a maior parte do tempo é frio, mas não é energia elétrica, é a gás. Por quê? Porque é muito arriscado o chuveiro elétrico, sabia? E você junta energia com água, né? Enfim, é muito perigoso. Bora lá. Então, os principais produtores mundiais de gás natural são Estados Unidos e Rússia. O Brasil tem gás natural? Tem, mas é pouquíssimo. Porém, o Brasil tem uma parceria com a Bolívia. E o Brasil compra da Bolívia o gás natural, que é trazido para nós por meio de gasoduto. Gasoduto é uma tubulação, geralmente é amarela. Essa tubulação liga as cidades de Santa Cruz de la Sierra, que fica na Bolívia. Essa tubulação vem debaixo da terra, vai até Santos, São Paulo, e depois desce para o sul do país, certo? Então, nossa parceria é com a Bolívia. E aqui a gente tem o petróleo que é usado desde a antiguidade, né? Gente, eu acho que vocês já ouviram falar na história de Noé, né? Quem é cristão aí já deve ter lido na Bíblia, já deve ter tido escola dominical com esse conteúdo, né? E mesmo quem não é cristão já deve ter visto as novelas, por exemplo, da Record, que trabalha muito a temática da Bíblia. Então, veja só. Quando Deus estava lá junto com Noé, e eles estavam construindo a arca,
Deus, ele deu as medidas da arca, ele mostrou qual era a árvore que tinha que fazer. E aí, assim, o Noé, juntamente com seus filhos, construiu a arca, que era uma grande embarcação, porque ele precisava levar os animais, um par de cada espécie, não são todos os animais, tá? Um casal de cada espécie, macho e fêmea. Noé, sua família, né, os seus 2 filhos, os seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Noé, a esposa, filhos e noras. Daí, além de Deus determinar o tamanho da arca, o tipo de material que ele deveria utilizar, Deus mandou fechar entre uma tábua e outra, fechar essa fresta aqui, esse buraquinho que for no meio, com betume. Betume é petróleo. Então, já lá atrás, na Bíblia, e a história de Noé é muito antiga, né? Eu não sei nem precisar o tempo, mas foi muito antes de Jesus. Jesus nasceu, tem 2021 anos, né? De acordo com o nascimento dele até hoje. Então, na época de Noé, a Bíblia relata betume. Betume é petróleo. Certo? Então, vamos lá. Na antiguidade, o petróleo era utilizado, por exemplo, para pavimentação de muralhas, de ruas. Até hoje, né? O piche. Gente, o piche é o petróleo mais grosso. Quem tem muito hoje é a Venezuela, né? Ainda tem bastante petróleo. O petróleo mais grosso é o piche. Então, é utilizado para pavimentar as ruas, para recapear, né? Para ficar o asfalto, como a gente diz. E também nas muralhas, né? Eles também espantavam, por exemplo, as pessoas que queriam invadir as fortificações, né? Os fortes dos reinos e tal. Ele jogava óleo quente. Esse óleo era petróleo, tá? Bora lá. Então, a partir de 1859, o petróleo, ele foi descoberto lá nos Estados Unidos, no caso, na Pensilvânia, foi o primeiro poço, e eles passaram a produzir. Detalhe, vocês estão vendo esse GIF que está jorrando petróleo, né? O petróleo não jorra assim, tá? Precisa de uma bomba para fazer uma sucção para que ele chegue até... Aqui está mostrando o gás, certo? Mas imagina que aqui está sugando petróleo. Então, essa tubulação vem uma bomba e essa bomba vai sugando para ele poder chegar aqui, né? Então, no caso que a gente vê nos desenhos, né? Eita, encontrei petróleo no meu quintal, fiquei rico. Gente, isso não vai acontecer com a gente, tá? Por quê? Porque tudo que tem, toda a riqueza que tem no subsolo é da União. Quem é a União? Governo. Governo do nosso país. Pertence a Bolsonaro? Não, pertence ao governo brasileiro. Bolsonaro é um representante desse governo, certo? E aí é o seguinte, mas professora, foi no meu terreno, eu não posso ganhar nada com isso? Pode. Aí, primeiro, desculpa, no seu quintal, você vai acionar a Petrobras. Por que a Petrobras? Porque essa é a empresa que trabalha fazendo pesquisas, né, extraindo petróleo, vendo em locais novos locais para extrair petróleo, qualidade do petróleo e transforma o petróleo nos derivados. Então, no máximo que você vai ganhar é uma porcentagem, que é bem pequena, viu? Aí, aqui, rapidamente, eu vou relatar. Há uns anos atrás, eu assisti uma reportagem, era um agricultor do Rio Grande do Norte, e ele descobriu na casa dele, no quintal dele, 4 poços de petróleo. 4 poços de petróleo, aí levou para a universidade, eles fizeram um teste, era petróleo de boa qualidade, deu para explorar. Aí colocaram aqueles que eles chamam cavalos mecânicos. Parece a cabeça de um cavalo, ela desce e ela sobe, desce e sobe. Você já deve ter visto em algum filme. Para explorar. E esse cidadão, ele recebia entre R$ 250 até R$ 450 por poço de petróleo perfurado. Ele não tinha 4? Bom, ele não disse exatamente, ele não falou exatamente quanto ganhava, mas dá para a gente ter uma noção, né? Então, imagina que ele ganhava uns R$ 1.200 por aí. Aí, deixou de ser agricultor e passou a viver de renda. Aí a reportagem terminava com ele deitado numa rede, já tinha reformado a casa todinha, ajeitado a casa todinha no interior. Né? Então, veja só. Se acontece isso na sua casa, tem que fazer a mesma coisa. Aciona a universidade entra em contato certamente com a Petrobras, eles vão fazer testes,
se é viável a retirada do petróleo no seu terreno. Se for viável, aí você vai ganhar uma porcentagem, nesse caso, da extração, né? Que a Petrobras é que faz essa extração, tá certo? Vamos lá. O que é que se faz com o petróleo? Mas, de repente, você pode pensar, não, eu não vou querer chamar a Petrobras, não, vou ficar com esse poço para mim. Aí eu pergunto, o que você vai fazer com o petróleo bruto? Você não vai conseguir fazer a retirada desse petróleo, primeiramente, e em segundo lugar, você não tem como beneficiar esse petróleo. Então, tem que recorrer, de fato, às instâncias, digamos assim, do governo, né, a universidade, para entrar em contato com a Petrobras para poder ver a qualidade do petróleo e se é viável a extração no seu terreno, tá certo? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, o que é que se faz do petróleo, hein? Gente, do petróleo faz tanta coisa. Não sabe aquele choque tactel que você gosta de usar? É feito de petróleo. A borrachinha do chiclete, você abriu um chiclete, mascou, não fica uma borrachinha no final? Ali tem derivado do petróleo. O batom, a sombra, no caso da maquiagem, derivado de petróleo. A borracha, né? A borracha, nesse caso aqui, eu estou falando, não é a borracha do látex é da seringueira. Mas a borracha do seu tênis, do solado do seu tênis, é de petróleo. Deixa eu ver o que mais. Plástico, todo tipo de plástico, né? Óleo diesel, querosene, óleos lubrificantes, né? Tudo isso aí é extraído do petróleo, certo? Agora, eu quero saber onde é que tem petróleo em grande quantidade. Num local lá na Ásia chamado Oriente Médio. Eles têm aí a maior reserva de petróleo do mundo. Fica no Oriente Médio, Ásia. Para finalizar, né, a gente vai fechar com o urânio. Gente, o urânio é um mineral que no Brasil tem bastante, tório e urânio. No Brasil tem bastante tório. Qual é a questão aqui? É que o urânio, ele quando quebrado, ele emite, ele só libera calor, né? E aí, desculpa, gente, libera radiação. Esse calor emite radiação. Então, o processo é assim, ó. Imagina, isso aqui é urânio 235. Esse círculo que vocês estão vendo, com um monte de círculozinho dentro, ó, amarelo e azul, certo? Aí isso aqui vai acontecer dentro do reator, que é uma máquina. Aí você botou o urânio lá, aí vem alguém e solta o nêutron. Esse nêutron, ele vai bater aqui, ó. Bateu aqui, certo? Quando ele bate aqui, esse urânio 235, ele começa a se dividir, ó, em vários pedaços. E gera uma reação em cadeia. Então, os nêutrons continuam batendo e eles vão se despedaçando. Gente, quando ele se despedaça, ele gera calor. E esse calor é radioativo. Quando termina o processo, ele se quebra todinho, ficam as sobrinhas. Umas sobras lá no reator. Aquilo ali é o plutônio altamente radioativo. Então, as pessoas que trabalham em usinas nucleares, por exemplo, elas precisam, se trabalhar com reator, usar aquela roupa, parece um astronauta, todo branco, com uma tela aqui na frente, né? Uma tela não, um capacete, toda de luva, de roupa especial, que é para não entrar em contato com a radiação, porque a radiação, ela pode curar. Tem gente que tem câncer, faz tratamento com radiação, fica bom. Mas a radiação também pode matar. Vai depender da dosagem, certo? Então, eu tenho aqui, a energia nuclear, ela é produzida a partir de metais radioativos, a exemplo do urânio e tório, 2 minerais radioativos, e aí, quando eles são colocados dentro de um reator, e aí ocorre essa reação em cadeia, que vocês vão ver, ó, olha o GIF. Vocês estão vendo que vem aí o nêutron, quando ele bate, ele se fragmenta, ele se despedaça. E aí vai gerando essa reação em cadeia, certo? Aonde é que a gente pode encontrar urânio? Tanto, se Deus quiser, em canto nenhum, né? Porque o urânio, ele já tem radiação. E aí, nesse caso, ele é utilizado para produzir energia elétrica numa usina termonuclear, certo? O Brasil tem isso? Tem. Em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Tem Angra 1, 2, 3 e 4.
Quem opera Angra 1 e 2, a 3 vive dando problema e a 4 não foi nem inaugurada, certo? Eu tenho lá, o urânio é um material radioativo, né? Usado nas centrais nucleares, nesse caso, usinas termonucleares, para produzir energia elétrica. E aí a energia nuclear, que a gente chama dessa forma, é usada também na área de saúde. Não sei se vocês já fizeram algum raio-x. Algum raio-x? Eu já, professora, já fiz. Pronto. Então, se fez raio-x, o médico olha o raio-x e ele vê, vamos dizer, se tem alguma fratura, né? Se fez alguma fratura, uma queda, você deu, alguma coisa assim. Se está tudo em ordem, né? Aí, nesse caso, né? Essa situação, ela acontece exatamente, leva para o aparelho de raio-x, e aí ele vai fazer uma imagem do seu corpo internamente. O aparelho de raio-x, tomografia, ressonância, seja lá o que for, ele tem urânio na sua composição. Ele é utilizado, ele é produzido a partir do urânio. É por isso que, não sei se vocês perceberam, quem já fez raio-x. Aí, geralmente, a mãe entra, ou o pai, né, ou a pessoa que vai levar você no médico para fazer algum exame, algum procedimento. E aí ele manda colocar um colete de chumbo. Esse colete de chumbo, ele tem que proteger essa parte do nosso tronco e também o pescoço, né? Agora, por último, minha filha jogando vôlei na escola, machucou um dedo. Então, eu fui com ela, entrei na sala, mas coloquei aquele colete de chumbo, que é exatamente para evitar que você seja exposta à radiação. E ela, certo? Ela precisava por conta de quem fazer o raio-x do dedo, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Estou finalizando, viu, gente? É isso aqui, ó. O urânio é um dos materiais mais usados nas centrais nucleares para produzir energia elétrica. A energia nuclear também é usada na área de saúde, na agricultura, em residências e para fins militares, bombas atômicas, por exemplo. As maiores reservas de urânio estão na Austrália, Cazaquistão e Rússia. O Brasil tem? Tem. O Brasil tem mais thorium, tá? Mas também tem urânio. Olha só, deixa eu combinar com vocês, né? No caso aqui, não sai ainda não. Tá dizendo aqui, continua na próxima aula. Deixa eu combinar com vocês. Hoje a gente estudou as fontes de energia: petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. Essas 4 fontes de energia são não renováveis. Bora lá. Eu estava pensando aqui, eu vou fazer a atividade sim, atividade valendo 5 pontos, e na próxima, aí eu faço só dessas fontes aqui, que a gente estudou hoje. E na próxima semana, eu faço outra atividade valendo 5 pontos, somo as 2 e já dou a segunda nota. Certo? É melhor a gente fazer em seguida que dê o conteúdo, porque tá mais fresquinho na cabecinha de vocês. Tá certo, gente? Só que eu peço um pouquinho de paciência, porque eu ainda vou preparar o formulário. E amanhã, professora, amanhã eu vou para a escola, amanhã eu vou dar aula presencial, eu vou dar aula sobre esse conteúdo e vou também elaborar questões semelhantes à que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida a respeito professora, eu não entendi isso aqui, para eu poder explicar. Ô, professora, tá sendo obrigatório ir para a escola, é? Não, Everton, de jeito nenhum. Você tem a opção de permanecer remoto, aí eu só peço que entre na minha aula na quarta-feira, de 1 hora. Ou você ir para a escola. Mas aí, quem foi que decidiu isso? A escola mandou um formulário e as famílias de vocês preencheram. Então, teve mãe que achou por bem de que seu filho ou sua filha permanecesse remoto. Já outras crianças pré-adolescentes, eu acho que de tanto perturbar a mãe, vai mãe, deixa eu ir, terminaram indo para a escola. Então, se você tiver indo para a escola, ótimo. Se você não tiver, entre na minha aula, na quarta-feira, e nas aulas dos outros professores, que você vai ter o conteúdo explicado da mesma forma, tá certo? Mais alguma dúvida? Não. Então, estão liberados. Vou preparar e daqui a pouquinho eu jogo lá no grupo, tá? Coloco lá no grupo
Tanto esse conteúdo que eu trabalhei hoje. A turma 2, tia? Tchau, professora. Tchau, meu amor. Ô, Marcos Vinícius, toda quinta e sexta, turma 2. Se você for da 2, vá amanhã para a escola. Tá bom? Professora, até a próxima aula. Tchau, meu Tchau, amor. Até a professora, até a próxima. próxima aula. Beijo, Professora, fiquem com Deus, próxima tá? aula. Tenha uma boa Tchau, meu amor. tarde. Igualmente. Tchau, tchau. 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 Tchau, professora. Tchau, amor.